Capítulo 3. É com considerável dificuldade que me lembro da era de origem do meu ser. Todos os acontecimentos desse período parecem confusos e indistintos. Uma estranha multiplicidade de sensações se apoderou de mim e senti, ouvi e farejei ao mesmo tempo. E foi de fato um longo tempo até eu aprender a distinguir entre as operações de meus vários sentidos. Lembro-me de uma luz mais forte pressionar gradualmente meus nervos, de modo que fui obrigado a fechar os olhos. A escuridão, então, recaiu sobre mim e me perturbou. Porém, eu mal havia sentido isso quando, por ter aberto os olhos, agora suponho, a luz me inundou novamente. Caminhei e, creio, desci. Mas senti, então, uma grande alteração em minhas sensações. Antes, corpos escuros e opacos me cercavam, impérvios ao meu toque ou vista, mas havia descoberto que poderia vagar em liberdade, sem obstáculos que não pudesse superar ou evitar. A luz se tornou mais e mais opressora, e com o calor me esgotando enquanto eu caminhava, procurei um lugar onde pudesse ficar à sombra. Era a floresta perto de Ingolstadt, e lá descansei da fadiga ao lado de um riacho, até que me senti atormentado pela fome e a sede. Isso me despertou de meu estado quase dormente e comi algumas amoras que encontrei nas árvores ou caídas no chão. Saciei a sede no riacho e então, deitando, fui tomado pelo sono. Estava escuro quando acordei, senti frio também, e um pouco de medo, por assim dizer, instintivamente, ao me encontrar tão desolado. Antes de deixar seu apartamento, sentindo frio, cobri-me com algumas roupas, mas eram insuficientes para me proteger do sereno. Eu era um pobre desgraçado, inútil e infeliz. Não sabia e não podia distinguir nada, mas a dor me invadiu por todos os lados. Sentei e chorei. Logo, uma luz suave se pronunciou nos céus e me provocou uma sensação de prazer. Levantei-me e contemplei uma forma radiante surgir por entre as árvores. Nota de rodapé 43. A lua. Nota da autora. Fim da nota de rodapé. Levantei-me e contemplei uma forma radiante surgir por entre as árvores. Mirei-a maravilhado. Movia-se lentamente, mas iluminava meu caminho e novamente saí em busca de amoras. Ainda estava com frio, quando sob as árvores encontrei um enorme manto, com o qual me cobri, sentando-me no chão. Nenhuma ideia distinta ocupava minha mente, tudo estava confuso. Senti luz, fome, sede e escuridão. Inúmeros sons tocavam minhas orelhas. E por todos os lados vários sabores me saudavam. O único objeto que eu podia distinguir era a lua brilhante, e fixei meus olhos nisso com prazer. Várias mudanças de dia e noite se passaram, e a órbita da noite havia diminuído consideravelmente quando comecei a distinguir minhas sensações umas das outras. Gradualmente, vi com clareza o riacho que me fornecia bebida e as árvores que me sombreavam com sua folhagem. Fiquei deleitado quando descobri que um som prazeroso que frequentemente saudava meus ouvidos vinha das gargantas de pequenos animais alados que haviam interceptado a luz de meus olhos. Comecei também a observar com maior precisão as formas que me cercavam e a notar as fronteiras do radiante teto de luz que me cobria. Às vezes tentava imitar o prazeroso som dos pássaros, mas era incapaz. Às vezes desejava expressar as sensações de minha própria forma, mas os sons grosseiros e desarticulados que rompiam de mim me assustavam e levavam ao silêncio novamente. A lua desapareceu da noite e novamente tornou a surgir com uma forma diminuída, e eu ainda permanecia na floresta. Àquela altura, minhas sensações já haviam se tornado distintas, e minha mente recebia ideias adicionais todos os dias. Meus olhos se acostumaram à luz e a perceber objetos em suas formas corretas. Eu distingui o inseto da erva e, em certo grau, uma erva da outra. Descobri que o pardal proferia nada além de notas grosseiras, enquanto o melro e o sabiá eram doces e encantadores. Um dia, quando estava oprimido pelo frio,
encontrei uma fogueira que havia sido deixada por alguns mendigos errantes e fui tomado pelo prazer e o calor que me proporcionou. Na minha alegria, meti a mão nas chamas vivas, mas retirei depressa com um grito de dor. Que estranho, pensei, que a mesma causa pudesse proferir efeitos opostos. Examinei os materiais do fogo e, para minha alegria, descobri que era composto de madeira. Rapidamente juntei alguns galhos. A lenha úmida que eu havia colocado perto do calor secou e tornou-se inflamada. Refleti sobre isso e, ao tocar vários galhos, descobri a causa e me ocupei em juntar uma grande quantidade de lenha que eu pudesse secar e que me daria uma boa reserva de fogo. Quando a noite veio e trouxe o sono, fiquei com muito medo de meu fogo ser extinto. Cobri a fogueira cuidadosamente com lenha seca e folhas e coloquei galhos úmidos ao lado. Então, abrindo meu manto, me deitei no chão e mergulhei no sono. Era manhã quando acordei, e meu primeiro cuidado foi checar o fogo. Retirei a lenha e as folhas que o cobriam, e uma brisa gentil rapidamente o abanou em chamas. Observei isso também e construí um abanador de galhos, que aumentava as brasas quando estavam quase extintas. Quando a noite veio novamente, descobri com prazer que, além de calor, o fogo fornecia luz, e que esse elemento me era útil com a comida, porque percebi que alguns dos restos que os viajantes haviam deixado tinham sido assados e tinham um gosto muito mais saboroso do que as amoras que eu coletava das árvores. Assim, tentei fazer o mesmo com a minha comida, colocando-a nas brasas vivas. Descobri que a operação estragava as amoras, mas que as castanhas e as raízes melhoravam muito. Porém, a comida se tornou escassa e eu frequentemente passava o dia todo buscando em vão por algumas bolotas para aplacar as pontadas de fome. Diante disso, resolvi abandonar o lugar que havia até então habitado em busca de outro em que as simples necessidades que eu experimentava pudessem ser mais facilmente satisfeitas. Nessa migração, lamentava muito perder o fogo que havia obtido por acidente e que não sabia como reproduzir. Por várias horas considerei seriamente essa dificuldade, mas fui obrigado a abdicar de todas as tentativas de consegui-lo. E, enrolando-me em meu manto, avancei pela floresta em direção ao sol poente. Passei 3 dias nessa caminhada e finalmente descobri uma clareira. Nevara bastante na noite anterior e os campos eram de um branco uniforme. A aparência era desolada e senti os pés gelados pela umidade fria que cobria o solo. Era cerca das 7 da manhã e eu ansiava por obter comida e abrigo. Finalmente notei uma pequena cabana num elevado que sem dúvida havia sido construída para a conveniência de algum pastor. Essa era uma nova visão para mim, e examinei a estrutura com grande curiosidade. Encontrando a porta aberta, entrei. Um senhor idoso sentava-se perto do fogo sobre o qual ele preparava o café da manhã. Ele se virou ao ouvir o ruído e, notando-me, gritou alto e abandonou a cabana, correndo pelos campos com uma velocidade de que sua forma debilitada dificilmente parecia capaz. Sua aparência, diferente de qualquer uma que eu havia visto antes, e sua fuga de certa forma me surpreenderam, mas fiquei encantado com a cabana. Ali a neve e a chuva não podiam penetrar. O solo estava seco e se apresentava a mim como um retiro tão divino e elegante quanto o pandemônio. Nota de rodapé 44. A capital imaginária do inferno, descrita pelo inglês John Milton em seu poema épico Paraíso Perdido. Tem a origem no grego, pan, todo, e daimon, demônio. Adiante, a criatura relatará como conheceu a obra. Fim da nota de rodapé. Mas fiquei encantado com a cabana. Ali a neve e a chuva não podiam penetrar. O solo estava seco e se apresentava a mim como um retiro tão divino e elegante quanto o pandemônio parece aos demônios do inferno após seus sofrimentos no lago de fogo. Devorei avidamente os restos do café da manhã do pastor, que consistia de pão, queijo, leite e vinho. Do último, porém, não gostei. Então, tomado pela fadiga, deitei sobre um pouco de palha e adormeci. Era 12:00 quando acordei. Atraído pelo calor do sol, que brilhava forte no solo branco, determinei-me a recomeçar minhas viagens, e guardando os restos do café da manhã do camponês num bornal que encontrei, prossegui pelos campos por várias horas, até que, ao pôr do sol, cheguei a uma vila. Quão milagroso isso pareceu! As cabanas, os chalés mais arrumados e as casas majestosas revezavam-se em tomar minha admiração.
Os vegetais nos jardins e o leite e o queijo que eu via colocado nas janelas de alguns dos chalés atraíam meu apetite. Entrei num dos melhores desse. Mas mal passei o pé pela porta, as crianças berraram e uma das mulheres desmaiou. A vila toda se levantou, alguns fugiram, alguns me atacaram, até que, deploravelmente ferido por pedras e muitos outros tipos de projétil, escapei para o campo aberto e me abriguei, apavorado, num pequeno casebre desprovido, e que parecia uma ruína, depois dos palacetes que contemplei na vila. O casebre, porém, juntava-se a um chalé de aparência arrumada e prazerosa. Mas, após minha experiência recente, não ousei entrar. Meu lugar de refúgio era construído de madeira, mas era tão baixo que eu quase não conseguia me sentar ereto nele. Nenhuma madeira fora colocada na terra que formava o chão, mas o piso era seco. E apesar de o vento entrar por inúmeras fendas, considerei um refúgio aceitável da neve e da chuva. Ali então me retirei e me deitei, feliz por ter encontrado um abrigo, ainda que miserável, contra a inclemência da estação e mais ainda da barbaridade do homem. Assim que amanheceu, rastejei do meu antro para ver o chalé adjacente e descobrir se poderia permanecer na habitação que havia encontrado. Ela situava-se contra as costas do chalé e as laterais expostas eram cercadas por um curral para porcos e uma poça de água clara. Uma parte do casebre era aberta e eu havia entrado por ela, mas agora eu cobria com pedras e madeira cada fenda pela qual podia ser notado, porém, de tal maneira que poderia retirá-las para sair. Toda a luz que eu aproveitava vinha do chiqueiro, e isso era suficiente para mim. Tendo assim arrumado minha morada e aforrado com palha limpa, retirei-me, pois vi a figura de um homem ao longe e me lembrei muito bem do tratamento na noite anterior, para me confiar a seu poder. Havia inicialmente garantido meu sustento para o dia com um pedaço de pão rústico que tinha roubado e uma xícara com a qual podia beber da pura água que fluía junto ao meu retiro com bem mais facilidade do que usando apenas as mãos. O piso era um pouco elevado, então se mantinha perfeitamente seco, e pela proximidade com a chaminé do chalé, o lugar ficava toleravelmente aquecido. Tendo isso arrumado, resolvi residir no casebre até que algo me fizesse mudar essa determinação. Era, de fato, um paraíso comparado à floresta sombria, minha antiga residência, com os galhos pingando chuva e a terra úmida. Comi meu café da manhã com prazer e estava prestes a remover uma tábua para procurar um pouco de água quando escutei um passo e, olhando por uma pequena fissura, contemplei uma criatura jovem com um balde na cabeça, passando diante de meu casebre. A garota era moça e de compleição gentil, diferente dos servos e fazendeiros que encontrara até então. Ainda assim estava mal vestida, apenas com anáguas azuis grosseiras e um casaco de linho. O belo cabelo estava trançado, mas não arrumado. Ela parecia paciente, ainda que triste. Perdia de vista e em cerca de um quarto de hora ela voltou trazendo o balde, que agora estava parcialmente cheio de leite. Conforme caminhava, parecendo incomodada pelo peso, um jovem cuja expressão trazia uma profunda depressão a encontrou. Proferindo algumas palavras com ar de melancolia, ele pegou o balde da cabeça dela e o levou até o chalé. Ela o seguiu e eles desapareceram. Em seguida viu o jovem cruzar o campo atrás do chalé com algumas ferramentas nas mãos, e a garota também estava ocupada, às vezes na casa, às vezes no quintal. Ao examinar minha morada, descobri que uma das janelas do chalé fora, antigamente, parte dela, mas as vidraças haviam sido cobertas com madeira. Uma delas tinha uma pequena e quase imperceptível rachadura, pela qual o olho podia penetrar. Através dessa fenda, era possível ver o pequeno cômodo pintado de branco e limpo, mas muito desprovido de mobília. Num canto, perto de uma pequena lareira, sentava-se um velho, apoiando a cabeça nas mãos numa atitude desconsolada. A jovem estava arrumando o chalé, mas em seguida tirou algo de uma gaveta com o qual ocupou as mãos e sentou-se ao lado do velho que, pegando um instrumento, começou a tocar e a produzir sons mais doces do que a voz do sabiá ou do roxinol. Era uma visão adorável até para mim, pobre desgraçado, que nunca havia contemplado nada de belo antes. O cabelo grisalho e a expressão benevolente do idoso conquistaram minha reverência, enquanto as maneiras gentis da garota
despertaram meu amor. Ele tocou uma melodia doce e triste, que percebi que trazia lágrima aos olhos de sua amável companhia, a qual o velho não dava atenção, até que ela soluçou audivelmente. Ele então pronunciou alguns sons, e a bela criatura, deixando seu trabalho, ajoelhou-se aos pés dele. Ele a levantou e sorriu com tanta bondade e afeto que sentia uma natureza peculiar e poderosa. Era uma mistura de dor e prazer, como eu nunca havia vivenciado antes, fosse de fome ou frio, calor ou comida, e afastei-me da janela incapaz de suportar essas emoções. Logo depois, o jovem voltou, trazendo em seus ombros uma carga de lenha. A garota o encontrou à porta, ajudou-o com o fardo e, levando um pouco do combustível para o chalé, colocou-o no fogo. Então ela e o jovem se afastaram para um canto do chalé e ele mostrou a ela um pão grande e um pedaço de queijo. Ela pareceu satisfeita e foi à horta pegar algumas raízes e plantas, que colocou na água e então sobre o fogo. Depois ela continuou seu trabalho enquanto o jovem foi à horta e pareceu empenhado em escavar e tirar raízes. Depois de ter feito isso, por cerca de 1 hora, a mulher se juntou a ele e entraram juntos ao chalé. No meio tempo, o velho tornara-se reflexivo, mas assumiu um ar mais animado quando seus companheiros apareceram e eles se sentaram para comer. A refeição foi rapidamente realizada. A jovem estava novamente ocupada arrumando o casebre. O velho caminhou diante do chalé ao sol por alguns minutos, apoiando-se no braço do jovem. Nada poderia superar em beleza o contraste entre essas duas excelentes criaturas. Um era idoso, com o cabelo grisalho e um semblante de benevolência e amor. O mais jovem era esguio e gracioso em sua figura e suas expressões eram moldadas com a mais bela simetria. Ainda assim, seus olhos e atitude expressavam profunda tristeza e desânimo. O velho retornou ao chalé e o jovem, com ferramentas diferentes daquelas que usara de manhã, dirigiu seus passos pelos campos. A noite rapidamente chegou, mas para minha surpresa extrema, descobri que os donos do chalé tinham meios de prolongar a luz pelo uso de velas e fiquei deleitada em saber que o sol que se punha não colocava um fim ao prazer que eu vivenciava observando meus vizinhos humanos. De noite, a jovem e seu companheiro se ocuparam com várias atividades que eu não entendia, e o velho novamente pegou o instrumento que produzia os sons divinos que haviam me encantado de manhã. Logo que ele terminou, o jovem começou não a tocar, mas a proferir sons que eram monótonos e não lembravam nem a harmonia do instrumento do velho, nem o canto dos pássaros. Então descobri que ele lia em voz alta, mas na época não sabia nada da ciência das palavras e das letras. A família, depois de ter se ocupado assim por um curto tempo, apagou suas luzes e se retirou, imaginei, para descansar.